Juízes, capítulo 7, versículo 9 a 15. É muito importante você ler, muito importante. Quantos acreditam que Deus já está falando? Então agora toda a sua atenção, todo o seu coração preso, cativo, a leitura da palavra, Deus já está falando, amém? Preste bem atenção nisso, faz essa leitura. O texto diz assim: naquela noite, o Senhor lhe disse: levante-se e desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Pausa. Gente, eu sei que tem um pouquinho de desconforto, mas fala para alguém do lado assim: Deus já te deu vitória. Eu acabei de ler isso, você nem percebeu. Eu os entreguei em suas mãos. Mas esse Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele conhece você. Ele me conhece. Então Ele diz assim: mas se você tem medo, eu te dei a vitória. Eu já te dei a vitória. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo, e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Gideão se aproximou no exato momento. Esse exato momento é Deus. Esse exato momento, ele se aproximou em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse: tive um sonho no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Você pode dizer um amém? Pode? Eu vou pedir a você que ore, que curva a cabeça e peça agora para Deus falar. Peça, por favor. Se você puder orar por mim, ore por mim também. Vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor sabe como muitos de nós aqui, como muitos entraram aqui, agitação dos pensamentos, a inquietação do coração. Alguns estão pela internet agora, não puderam estar aqui, mas estão ali ligados para ouvir uma palavra. Aos que estão aqui presentes aqui, Senhor, que eles agora consigam olhar para o Senhor que vai falar, que eu passe desapercebido aqui, Senhor, mas a revelação do Senhor seja tão forte, que pessoas saiam daqui dizendo: Deus falou comigo. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Se você puder anotar alguma coisa, eu vou ficar muito feliz, muito mesmo, se você puder, até no celular aí, tá bom? Não precisa ficar olhando se você está bonito, já vou dizer: você está bonito.
Aliás, fala para a pessoa lá assim, está tudo certo, não precisa ficar olhando maquiagem, nada, está tudo, fala para ela. Isso, que eu estou pregando, você está assim, ó. Está lindo, está maravilhoso. Pensou que eu não vi, né? Vamos lá. Gente, eu gosto de dirigir, gosto muito de dirigir. Eu tenho dificuldade, pelo fato de gostar de dirigir, eu tenho muita dificuldade de sair em comboio. O pessoal fala assim, a gente vai junto, 5 carros, 6 carros. Gente, isso para mim é difícil. Porque eu gosto de dirigir, eu sinto a vontade dirigindo tal, e a placa é 110. A pessoa sabe dirigir, mas ela tem medo. E ela fala assim, eu dirijo, não na estrada, eu não sei onde é que você anda. Então ela fala isso, e aí a placa é 110, e você está num comboio, e ainda fala assim, o pastor vai na frente. E aí eu vou no 110. Quando eu olho para trás, cadê o povo? Por quê? Porque a pessoa está no 80 por hora. Porque ela sabe dirigir, mas ela está com medo. E aí você tem que pisar no freio. E para ela chegar perto de você, você tem que cair para 40. Para esperar ela chegar. Eu não gosto, é difícil, para mim é difícil. Eu que sou calmo, tranquilo, isso para mim é muito difícil. Na minha leitura bíblica, eu vejo as coisas que eu leio, as coisas extraordinárias que Deus já fez. A Bíblia chega a dizer assim, clama a mim e eu vou responder coisas grandes. Essas coisas grandes de Deus, essas coisas tremendas, sobrenaturais, coisas maravilhosas, que já aconteceram. Eu fico lendo, imaginando, o meu imaginário, eu fico pensando, Deus ele trabalha, Deus ele, com tudo que ele tem que fazer, e acredite, recebe essa palavra que eu vou falar agora, e Deus quer fazer coisas extraordinárias, mas a maior dificuldade de Deus, a maior barreira de Deus é o ser humano. Pensa comigo, só um instante, só para ilustrar o que eu estou falando para você. Imagina, gente, Deus tendo que libertar o povo, algo assim tremendo, uma nação inteira, tirar do jugo de outra nação, e Deus escolhe um homem que não quer ir, tem medo de ir, é gago, e Deus tem que insistir com ele, vai homem, ele não vou, vai rapaz, vai lá e fala para ele, que eu disse para ele libertar o meu povo, manda outro, olha que coisa, que luta. Agora imagina se Deus manda um anjo chegando para Faraó, não sei se alguém já viu o anjo aqui, o anjo chegando para Faraó, e falando assim para Faraó, Faraó, anota aí, se eu fosse você eu escreve aí que eu estou falando, deixa o povo de Deus embora, escreve isso, porque se eu voltar aqui de novo, o que vocês acham? O faraó ia falar, gente, manda esse povo embora. Manda esse povo embora. Quantas coisas o Senhor quer fazer, olhe, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui a você. Existem coisas, eu estou usando a palavra coisas, porque cada um vai tomar para si a sua necessidade, suspensas, reservadas, preparadas de antemão. A Bíblia diz, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo, quem crê nisso? Suspensas, é como se está guardada, aguardando, esperando alguém com uma coragem suficiente para andar na velocidade de Deus, para andar na cadência de Deus, para romper os limites, alguém com coragem suficiente para dizer sim. É como se, estou usando exemplo para tentar explicar, é como se um container cheio, lotado de bênçãos,
alimentos, de tudo, um container. E por que está parado? Está esperando alguém vir buscar. Está esperando alguém que se atreva a vir retirar. Está esperando alguém com coragem suficiente para romper. Porque romper não é pedir, romper é bater. É ir lá, é buscar, é retirar, tomar. Deus está esperando alguém assim. Alguém que Deus está andando a 110 e ele está grudado em Deus. Grudado em Deus, porque o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Quem crê nisso? Palavra de hoje, quero estudar com você, por isso que eu queria que você anotasse. Coragem para enfrentar o que for. O que for. Se for uma notícia ruim, se for um exame, se for uma ofensa, uma acusação, uma vergonha, uma luta. Olha, se alguém puder anotar isso, não adianta acreditar que o mar vai abrir. Ah, que legal, está ali, ó. Não adianta acreditar que o mar vai abrir, se você não tem coragem de pisar nas águas. Quem entendeu isso? Não adianta acreditar que pode andar sobre as águas, se você não tem coragem de descer do barco. Não adianta você acreditar que vai colher, se você não tem coragem de plantar. Você pode dizer um amém? Então a palavra de hoje, coragem para enfrentar o que for, o que for, o que vier. Você pode falar assim comigo: Deus está comigo. Você falou tão baixo, vamos lá. Deus está comigo. Coragem, coragem, coragem. Para Deus fazer em todas as situações que Deus usou um homem, um ser humano, Ele tem que trabalhar nesse homem a coragem. Ele tem que, é um tempo de Deus. Olha, hoje aqui, agora à noite aqui, Deus está trabalhando coragem na sua vida. É um tempo que Ele reservou com você, uma reunião em que Ele vai trabalhar coragem, coragem para, preste bem atenção, firmar seus pés. É como se essa palavra de Deus hoje viesse cravar seus pés, de maneira que pode bater, eu não vou sair do lugar, pode soprar o vento que for, eu vou permanecer. Sabe por quê? Porque eu vou ver o que Deus tem para a minha vida, a vitória que Ele já deu para a minha vida. Eu vou tomar posse da minha vitória. Então eu cravo na coragem que Deus está me dando. E essa coragem, ela é uma coragem, preste atenção, que firma os joelhos, firma os nossos pés. Pessoas aí com potencial enorme, mas os joelhos fraquejaram, as pernas não tiveram coragem para ir lá, não tiveram coragem para fazer o exame, porque estavam bambeando. Mas o Senhor vai firmar os seus passos. Quem crê nisso? O Senhor vai te dar coragem para o que for, o que for. Alguém pode dizer comigo, fala assim: mas Deus é maior. Essa coragem, não, para o que for. Mas quem está na minha frente é o Senhor. Então eu queria ministrar isso. Quando Deus está trabalhando, e preste atenção, Ele está trabalhando, gente, demora, leva tempo, tudo bem, mas Deus está trabalhando para levantar uma igreja que tenha coragem para se apropriar daquilo que já está reservado no mundo espiritual. Deus está trabalhando uma igreja, um povo, uma família, homens, mulheres, jovens, os adolescentes vão ser de coragem, vão ter coragem para fazer a prova, vão ter coragem para fazer o vestibular. Essa semana eu orei por uma moça. Eu estava num lugar, fui falar, e aí uma professora me chamou e falou: pastor, tem uma moça no banheiro chorando, crise de ansiedade porque vai fazer a prova. E aí foi lá, trouxe a moça, ela estava gelada, ansiedade no coração.
mas o Senhor vai te dar coragem para o que for, o que for. Se é uma prova difícil, a coragem do Senhor vai estar sobre a sua vida. Alguém crê nisso? Fala para a pessoa do lado assim, você vai ter mais coragem. Fala para ela aí. Gideão, Deus tem que trabalhar muito nele, muito, muito, muito. Gideão não acreditava nem que Deus podia fazer. Juízes 6:13, estou te dando alguns textos bíblicos, estão aqui na tela, aqui, ó. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou. Olhe para mim aqui, Deus nunca abandonou você. O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Deus está trabalhando, Deus vai trabalhando, Deus vai falando, Deus está ministrando para forjar no seu coração coragem para tudo, o que for, você vai ter coragem no nome de Jesus. Outro texto aqui para você ver, Juízes 6:27, Deus está trabalhando, Deus vai construindo uma coragem interior. A Bíblia diz assim: o menor virá a ser 1000, ou seja, coragem, vai ter coragem para enfrentar. O mais fraco vai ter coragem para enfrentar, porque vai ser a coragem de Deus na sua vida. Juízes 6:27, Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Deus está trabalhando com a vida dele, porém fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Dirige, mas tem medo. Sabe, mas tem medo. Deixando de fazer grandes coisas, porque não tem coragem para o que for, o que vier, a notícia que for, o problema que for, o Senhor vai estar com você. Quem crê nisso? A Bíblia diz assim: quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti, e quando passares pelas águas, você não vai se afogar. O Senhor está com você. Você crê nisso? Vamos deixar Deus trabalhar nisso com a gente hoje aqui. Eu queria começar com você aqui, para a gente estudar, por isso que eu queria que você anotasse algumas coisas. O que produz coragem? De onde que vem essa coragem? Onde é que nasce dentro de nós? Onde é que grita dentro de nós uma coragem? O dicionário, quando vai tentar definir a palavra coragem, vai usando palavras, aí chega na palavra bravura. Quem tentou explicar bravura, chegou próximo da loucura. Uma pessoa com muita coragem, alguns chegam a pensar que ela está louca, porque ela faz coisas que você duvidaria. Eu queria ministrar isso na sua vida. De onde vem? Onde é que nasce? Primeira coisa, se você puder anotar, anote comigo. Primeira coisa, amor. Alguém aqui ainda acredita no amor? 3, 4. A proporção está grande, de 300 para 4. E você fala assim, é frescura. Você não sabe a força que o amor tem. Você não faz ideia. O que você faria por amor? Olha esse texto, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 23 a 27, preste atenção nisso. Eu não sei se alguém já passou por algumas situações assim, mas o amor leva você a fazer coisas que você não tem força para fazer. Você não tem, você sabe que não tem, mas quem ama sabe o que eu estou falando. Agora quem não ama, desculpa, eu posso ministrar uma palavra aqui que não faz sentido nenhum para você. Olha isso. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem,
tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei, e ele disse: cortem a criança viva ao meio, e deem a metade a uma mulher, e metade a outra. Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, dê o menino a ela, por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: muito bem, ele não será nem meu, nem seu, dividam a criança ao meio. Então o rei disse: não matem a criança, deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quem entendeu isso? Você percebeu o amor aqui? Alguém percebeu? E se o rei tivesse dado o filho para outra? Na hora que ela falou assim: não corta, dá para ela. O rei falasse: dona, leva. O amor tem essa coragem. Por aquilo que ama, abre mão. Perde, tem coragem para isso. Tem coragem por aquilo que ama. Sabe de onde, irmãos, começa a surgir esse encorajamento, essa bravura, essa loucura? No amor. Amor. Essa semana eu me repreendi. Eu falei para mim: para com isso. Acontecem coisas, você fica tão abatido, você começa a pensar se vale a pena. Você começa a falar: meu Deus, será que? Eu falei: Vanderlei, para, você gosta, você ama, e por aquilo que a gente ama, vale qualquer coisa. Você ama alguma coisa, você ama alguém, você tem amor. 1 Coríntios 13:7 fala assim: o amor nunca desiste. Você pode falar isso comigo? Fala assim: o amor nunca desiste. Sabe por quê? Olhe para cá. Porque você vai ter coragem. Precisa de coragem para continuar. É o amor que vai produzir isso na sua vida. O amor nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. De onde vem coragem? Amor. Se nós não voltarmos o nosso coração para isso, essa mulher com muita coragem gritou: pode dar para ela, por favor, pode dar para ela. O rei entendeu: para ter essa coragem tem que ter muito amor, e um amor assim só pode ser da mãe. Eu imagino os soldados, depois que todo mundo foi embora, os soldados falando assim: Senhor, como é que o senhor sabia que ela era mãe? E ele falando assim: só quem ama faz uma loucura dessa. Só quem ama tem coragem para isso. Pergunta para alguém do lado: você tem esse amor? Solteiro pergunta piscando assim, ó. Segunda coisa, o que produz amor? Amor, lutar com coragem. Gente, olha, ontem no casamento lá, no Recanto, uma tarde linda lá, eu confesso a você que quantas vezes olhando para aquilo, eu falei: meu Deus, não dá, isso aqui não dá. Mas o amor, uma pessoa aqui da nossa igreja, aqui da nossa comunidade, me mandou uma mensagem essa semana, e pastor, eu quero ofertar lá no Recanto Carisma. Falou assim. Na hora eu falei assim: gente, mas eu não pedi dinheiro, não fiz campanha. Será que eu fiz? Estou ficando maluco? Não pedi não, tenho certeza que eu não falei nada. Aí a pessoa: qual o Pix? Aí eu, mais que rápido, antes que mude de ideia, né?
Eu mandei o Pix da igreja, fala o Pix da igreja aí para oferta. Aí a pessoa falou assim: eu nunca fui lá, eu nunca fui no Recanto, mas o jeito que o pastor fala de lá me impactou. O amor com que o pastor fala de lá me impactou. Se nós tivéssemos o mesmo amor pela igreja, eu oro para que Deus restaure o amor pela igreja no seu coração. Você amar a igreja de um jeito que você queira fazer parte dela. Amém? Segunda coisa, valor. Não, desculpa, sonhos. Sonhos. Quantos acreditam em sonhos? Gente, fala alguma coisa, parece que eu estou pregando para ninguém. Quantos acreditam em sonhos? Alguém tem sonho? Não perguntei pesadelo. Sonho de futuro. Tem um livro maravilhoso, só que eu acho que eu emprestei para alguém. Quem sabe eu falando aqui, a pessoa fala, sou eu. Porque a pessoa quando está lendo, ela lembra que fui eu que emprestei. Mas como ela não está lendo, ela esquece até que o livro é meu. E não devolve. Tem um livro maravilhoso, Sonhas e Ganharás o Mundo. Maravilhoso livro, Poder do Sonho. Quem tem um sonho. Gênesis 37, 9. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou o sonho aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele: o sol, a lua, 11 estrelas se curvavam diante de mim. Sonho move a gente. Quem ainda está sonhando está vivo. Quem não está sonhando está morrendo e nem percebeu. A Bíblia diz assim: os velhos sonharão. Que loucura! Por quê? Porque produz vida, produz coragem, produz movimento. Sonho acorda a gente, sonho move a gente. Você pode não ter dinheiro, mas você tem um sonho. Quem pode dizer amém? Tem um sonho de ver meus filhos bem, tem um sonho de ter um lugar, tem um sonho de ter minha casa própria. Eu estava assistindo um culto, e todo tempo, irmãos, eu me alimento, eu tiro um tempo para mim, eu preciso sentar para ouvir palavra, e num momento assim, eu estou assistindo um culto, e vendo ali o pastor pregar ali e tal, e depois ele foi orar pelas pessoas. Eu creio tanto nisso, ele foi orar pelas pessoas, e ele está orando pelas pessoas, e ele parou numa pessoa lá, numa mulher, e os filhos do lado, ele parou, foi orar por ela, assim, ele parou e falou assim: o Senhor manda te dizer, a tão sonhada casa, Ele manda você segurar uma chave, o Senhor está te entregando a casa. Alguém acredita nisso? Se você pode sonhar, Deus pode fazer. Sonho produz uma coragem na gente. Sonho é a maneira que Deus usa para fortalecer a sua fé. Sonho é o quadro que Deus pinta no seu coração para você olhar todo dia e acreditar. Se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Deus vai te dar um sonho. Sonho com um lugar, sonho com algo, sonho de ver, sonho. Primeiro casamento que nós fizemos nessa igreja, eu não sei se eu sonhei, se foi uma visão, eu vi aqui, primeiro casamento, eu via o jeito que entrava aqui, o formato, o carro subia a rampa da nossa igreja, eu via isso. Quando nós fomos renovar o AVCB da nossa, o primeiro AVCB da nossa igreja, o primeiro que nós fomos tirar aqui da igreja, nós temos o AVCB do bombeiro, alvará, também na prefeitura, o primeiro, o bombeiro, bravo comigo, tenente, muito um amigo meu, tudo, ele queria colocar um corrimão no meio da rampa ali que você subiu, ele queria colocar um corrimão ali. Ele falava: pastor, as pessoas têm que se apoiar.
Eu falei, não, o Daniel sobe sozinho, não precisa pôr nada aí não. Mas queria colocar um corrimão. Aí eu falei para ele assim, ele ria, eu falava assim para ele: o carro da noiva vai subir a rampa, não pode ter corrimão. Ele falou, pastor, que carro da noiva? Rapaz, você vai ver, vai ter casamento, o carro da noiva vai subir até a porta de vidro. E ele rindo de mim, mas não deixei pôr. E está aprovado o AVCB. É um sonho. Você tem sonho? Olhe para mim, lute pelos seus sonhos. Preste atenção, o próprio Deus, se você não pegar isso, você não está entendendo. O próprio Deus deu sonhos para pôr coragem. O próprio Deus. Gideão com medo, e Deus está falando para ele: Gideão, já liberei a vitória, Gideão, já está reservado, você só tem que ter coragem de ir lá e se apropriar dela. Mas não tem, aí tem que trabalhar a coragem. Então vamos trabalhar a coragem. Vai lá. Quando ele chega lá, Deus já tinha dado um sonho. Olha, preste atenção. Talvez você não tenha coragem mínima para sonhar, mas Deus vai dar sonho a outras pessoas ao seu respeito. Um dia alguém vai dizer assim: sonhei com você. Abre a mão. Eu não posso falar qualquer coisa. Já que eu vou falar, pega. Alguém vai dizer assim: sonhei com você entrando numa casa. Alguns estão assim: fala, pastor, se é 2 quartos, 3 quartos. Não sei, pô. Que bairro que é? Não sei, gente, só falei a palavra. Pega. Quantos acreditam que Deus tem o melhor? Pega. Se você pode sonhar, Deus pode fazer. Em agosto de 1963, 250 mil negros marcharam para Washington, e lá o reverendo Martin Luther King fez seu primeiro discurso. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Que meus filhos não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Em 1968 ele morreu por causa disso. Os que vieram antes de nós sonharam, tiveram coragem para sonhar. Nós temos que ter coragem para fazer. Pessoas sonhavam com um grupo de pessoas debaixo de uma árvore, fazendo culto debaixo de uma árvore. Pessoas sonhavam numa congregação de 3 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas, sonhavam que um dia a igreja ia crescer. Hoje há igrejas aí que tem reunião com 20 mil pessoas, 10 mil pessoas. Irmãos que não tinham um microfone, sonhavam que um dia a igreja ia ter. Hoje nós estamos vivendo o sonho, a coragem de quem um dia sonhou. Os irmãos sonhavam que um dia a igreja ia ter um lugar. Nós temos o lugar. Sonho faz isso. Quer ter coragem? Peça que Deus te dê sonhos. Sonhos que você tenha um futuro. Sonho que a sua saúde. Sonho que você vai viver muito. 3, eu falei valor, valor é agora. 3, valor. Quanto vale para você? Quanto que vale para você? Quanto você vale? Você sabia que valor é algo declarado, né? Valor é algo impresso. Quem já viu nota de R$200? Eu não vou pedir não precisa ficar com medo. Pode se manifestar que já viu. Já vi, 200. Já viu a nota de R$2? Claro, tudo bem, você deve estar no bolso. R$2. É o mesmo papel.
do mesmo lugar, mas tem uma diferença: o valor impresso. Você não sabe o valor que eu imprimi no meu coração em relação aos meus filhos. Você pode criticar, falar, mas para mim eles valem muito. Porque fui eu que imprimi, eu declarei. Se eu tiver que fazer um imposto de renda dos meus filhos, eu vou pagar muito imposto. Vocês acham que eu vou declarar valor venal dos meus filhos? Não vou. Eu vou declarar tudo como rei, que é o que eles são para mim. Se eu tiver que pagar, eu pago, mas eu não declaro menos que isso. Quem pode dizer amém? Se você está dando qualquer valor, é o valor que o mundo está pagando, mas o mundo não consegue pagar o valor dos meus filhos, porque são ministros na casa de Deus, são plantas que foram plantados junto à casa do Senhor e crescerão como a palmeira, crescerá junto à casa do Senhor. É um valor que eu declarei, eu imprimi o valor, e eu tenho coragem de lutar por eles, porque vale muito para mim. Quem pode dizer amém a isso? Quanto vale para você? Quanto vale para você? Quanto vale sua casa, sua família, seus filhos? Quanto vale a luta? Vale. Tem coisa que não vale, mas tem coisa que, olhe para mim, você pode ser que não vale, mas para mim vale. Para mim tem muito valor. E mesmo que muitas vezes o valor por algo que aconteça diminua, o meu amor cresce. Porque Deus me amou de tal maneira, quando eu não merecia e não valia nada, mas Ele já me amava. Foi por amor, não por valor, que Ele morreu na cruz por mim. Na cruz Ele pagou o valor que Ele estabeleceu por mim, não é o valor que eu valia. Tinham 2 homens na cruz, 2 bandidos. Ele vira para um bandido e fala: você vai estar comigo, porque eu amo você. Quem está entendendo isso? A coragem é produzida, é estabelecida pelo valor que tem para você. Eu já contei isso aqui, já falei. Uma mulher, uma senhora, o neto caiu dentro de um tanque. Ela pulou para tirar o neto. E quando as pessoas foram socorrer, que tiraram ela e o neto da água lá do tanque, perguntaram: a senhora sabe nadar? Ela falou: eu tenho um pavor de água. Eu morro de medo de água, mas por esse menino eu faço qualquer coisa. Aí você pergunta: mas por quê? Porque vale muito para mim. Vale muito para mim. Sabe onde é que nasce coragem? No valor que você dá. Se você dá valor, você tem coragem para cuidar, você tem coragem para defender, você tem coragem, é o valor que você dá. 1 Samuel 17, 26, 27, olha quantos textos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, será essa a recompensa para quem o matar. Quando falaram isso, quando disseram para Davi o que ia ganhar, ele não pensou, ele não mediu o gigante. Estou só brincando, não anota isso, é só uma brincadeira. Eu acho que ele pensou que ia lutar contra o escudeiro, porque diz a Bíblia que aquele homem tinha 2,90 metros. Tem casa que o pé direito não chega a 2,90.
Engraçado, igualzinho de manhã. De manhã eu falei isso, o pessoal fez assim, ó. Tem 6 metros. Não pensou, não olhou o tamanho dele. Quando falou, é isso que vai ganhar, isso que tal, eu acho que embaçou o olho dele assim, falou, meu Deus, tudo isso, é isso, vai ter casamento lá, vambora, vai ter festa lá no Recanto, vambora. Quando falou o valor, quando falou que ia ganhar, vamos terminar? Palavra de hoje, coragem para enfrentar o que for. Se você não tem amor, talvez você não vai entender o que é ter coragem, porque quem ama tem muita coragem. Se você não entender isso, os sonhos que Deus tem dado para você, para te dar coragem, para você lutar, o valor que isso tem no teu coração, o valor. Eu amo esse lugar. Todo mundo que vem aqui, às vezes a pessoa quer fazer casamento aqui, uma igreja pediu aqui emprestado aqui uma vez, para fazer casamento aqui, eu falei, claro, pode fazer, você só não pode bater prego na parede. Como assim, pastor? Aqui a gente não bate prego na parede, aqui a gente não tem nada exposto, todo mundo que vem aqui para colocar câmera, fazer segurança, eu falei, pode fazer, você só não pode pôr fio por fora. Eu amo esse lugar, gosto demais, gosto limpo, gosto assim. Você defende o que você ama. Quem pode dizer amém? Você cuida do que você ama. Você tem coragem para falar não naquilo que você ama, naquilo que você tem valor para você. Josué 1:9. Deus está trabalhando em nós coragem para o que for. Você vai sair daqui agora, daqui a pouco. O que for que acontecer, o que for que estiver acontecendo, você vai ter coragem de Deus na sua vida. Vai fazer esse exame, Deus está com você. Vai atrás desse emprego, Deus está com você. Ah, pastor, mas tem muita gente na frente, tem muita gente melhor que eu, então, mas vai. Sonha com isso, sonha em estar naquele lugar, sonha em chegar naquele lugar. Se você pode sonhar, Deus pode fazer. Alguém pode dizer amém? Coragem para o que for, aquilo que é sobrenatural. Nós tínhamos, eu gosto de falar isso, gente, para mostrar para você que às vezes o joelho falha, às vezes você não tem, mas o Senhor vai firmando as pernas da gente, vai firmando, e você fica de pé, e você começa a falar com coragem. Nós tínhamos 12 mil reais, a igreja tinha 12 mil reais, quando nos ofereceram esse terreno aqui que você está, esse aqui, 12 mil, e eu liguei, para ver lá o valor que a pessoa queria lá, ela queria 40 mil, na época, olha, 40 mil, hoje se nós fôssemos comprar, meu Deus, quanto vale, né? E aí, com 12 mil, Deus me deu uma coragem que parecia que eu tinha 45 mil, porque quando você está com o dinheiro no bolso, você tem coragem, né? Quando você tem, eu parecia que eu tinha essa coragem, com 12 mil, eu falei, não, 40 eu não pago, olha, se baixasse para 38 eu não tinha, se baixar para 20 eu não tinha. Mas coragem, eu sonhar, vamos embora. E aí, negociando ali, baixou para 38. Aí, pastor, então vamos fechar. Eu falei, mas não falei o jeito que eu quero pagar? Não, pastor, 38 à vista. À vista, senhor? Não, à vista não. Aí eu falei, quando eu falei o jeito que queria pagar, ele não acreditou, ele achou que eu estava brincando, ele deu risada. Eu falei, ó, nós vamos dar tanto, e não sei quantas parcelas de 450 reais. Ele falou, pastor, a basílica vai terminar, o senhor não vai pagar. R$38 mil, nós pagamos 31.700 alguma coisa. Ele falou, por quê, pastor?
porque o dono se apertou financeiramente, e ele pedia para a gente: pastor, o senhor pode antecipar 5 parcelas? O senhor pode antecipar 10 parcelas? E nós tínhamos, e ele dava o desconto. Ele falou: pastor, faz o seguinte, 10 parcelas, então faz o seguinte, tanto. Ele que dava. Sabe por quanto saiu os 38? 31. Aí terminamos de pagar esse, fomos comprar aquele ali também, só com a coragem. Fala para o pessoal lá assim: você só tem que ter coragem. Fala para ela. Deus vai honrar, acredita, Deus vai com você, Deus vai firmar você. Olha aqui para mim, em vez de você arrastar o pé, gente, eu não posso ficar falando assim, mas eu não gosto de gente ficar arrastando o pé, gente. Não anda na minha frente arrastando o pé não, que você me irrita. Levanta o pé, parece que está arriado. Anda como se estivesse marchando. Anda, gente, vamos embora, coragem. Aí vou comprar esse, 40 mil também, 40 mil. E queria mais, mas eu até desliguei o telefone na hora, não vou nem falar isso. Aí 40 mil também, 40 mil, tudo. Só que ele achou que era no cash. Que cash? Sei quantas prestações. Mas a coragem para falar, sabe por quê? Porque Deus está com você. Sabe o que Davi falou para o gigante? Eu vou cortar a sua cabeça. Olha, ele não tinha força nem para levantar a espada do gigante, quanto mais para cortar a cabeça. Mas a coragem vai te dar a vitória que já está preparada sobre a sua vida. Alguém crê? Eu estou falando tudo isso porque eu vou ler esse texto agora, Josué 1:9. Esta é a minha ordem. Deus não está brincando com você. Eu estou pregando de um jeito aqui que parece uma brincadeira, mas Deus não está brincando com você. A palavra não é uma brincadeira. Deus está trabalhando coragem na sua vida para o que for, Deus está com você. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Quem crê nisso? Então, antes que você durma, lê comigo aqui no 1, 2, 3, vai. Isso. Agora um amém bem alto. Amém. Coragem. Deus está com você. Vamos terminar. Você deve conhecer, gente. Você deve conhecer pessoas que deixaram de aprender coisas, de fazer coisas, porque não tiveram coragem. Quem aqui não sabe nadar? Gente, a pessoa tem tanta vergonha que ela faz assim, quem viu, viu, quem não viu, não vai ver. Quem não sabe nadar? É muito legal, né? A pessoa está dizendo assim: pastor, eu afundo, meio metro d'água eu afundo. Mas é tão interessante, gente, é muito interessante, porque tem irmãos aqui que são até profissionais aí da área de segurança, de bombeiro, pessoas que sabem bem sobre isso. Mas o nosso corpo, ele tem essa habilidade, né? Até do jeito que você se movimentar, você não afunda. Mas a falta de coragem, a pessoa quer sentir o pé no chão. Aí você falar para a pessoa boiar, você já viu do lado da pessoa falar assim: é assim e boia. Você vai fazer seu pé afunda. A pessoa do seu lado, ela joga o corpo e boia, tranquilo. Você vai fazer, a água entra no nariz, na boca, afunda. É o medo. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? É como se fosse um peso na sua vida. Mas a coragem vai te fazer flutuar. A coragem vai te dar um posicionamento de segurança. Coragem para enfrentar o que for.
o que for, diante de uma situação tão difícil, a sua coragem vai te manter assim, ó. Um pai estava com uma criança no mar, na praia, mas aquelas ondas que quando volta vai arrastando muito forte, tem até um nome para isso, um lugar para isso, que diz que você não deve ir, não deve ficar ali. E ele nem percebeu, mas a onda afastou a criança dele, que não tinha como ele pegar mais. E ele desesperado, o pai gritou para a filha: filha, o pai vai pedir ajuda, fica calma filha, gritando com ela: filha, fica calma. E foi correndo na areia, gritando: socorro, me ajuda. Os bombeiros lá, os salva-vida, é isso? Eu ia falar guarda-vida, os salva-vidas, vieram correndo, não acharam a menina. Olharam, não viam a menina. Barco, entraram naqueles negócios lá dentro d'água, entraram tal, lá na frente encontraram um corpo boiando, viram a menina boiando na água. Desesperados, correram, chegaram, pularam na água. A menina estava assim, ó. É do jeito que você tem que estar, porque Deus está com você. O pai desesperado, tirar a criança da água ali, tal, e ela ali, plena. O pai falou: filha, como é que você fez, filha? Ela falou: pai, o senhor mandou eu ficar calma. O senhor mandou, o senhor me deu uma ordem. Um dia Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Tenha coragem. Eu vou terminar. O que a gente precisa então para essa coragem? Ok? Eu estou pregando para você e talvez você não está entendendo. Você não está entendendo. O que precisa para essa coragem firmar no nosso coração, para a gente não perder isso? Você tem que receber a palavra. Fala para alguém lá: você tem que receber a palavra. Aí você não está entendendo. Você não está entendendo. Ao sair daqui, talvez alguém pergunte para você assim: você foi lá? Eu falei: fui. E como é que ela? Joia. Pelo amor de Deus, fala que é joia. Não, gostei, e tal. E o que o pastor falou? Ele falou que teve um casamento no Recanto. Gente, não foi só isso que eu falei, né? Não, ele falou do terreno lá que era 40, ele tinha 12, não foi só isso que eu falei. Que mais? Você fala: não lembro, mas ele leu um monte de texto. Porque entrou por aqui, saiu por aqui. A palavra de Deus que produz coragem, você tem que pegar ela, pôr ela dentro e fechar a porta. E ela vai produzir a 30, 60 e 100 por 1 na sua vida. Guardei a tua palavra no meu. Sabe como é que Deus falou? Deus falou assim: e você falará ela andando, sentada, vai escrever na testa, vai pôr como um bracelete no seu braço, você vai inculcar aos teus filhos. Você abre a cabeça, põe lá dentro e fecha, porque eles vão ter coragem por causa da palavra que vai estar na vida deles. Palavra de Deus, palavra. Eu estou pregando e você não está entendendo. Talvez você vai sair daqui dizendo assim: pastor falou um monte de coisa. Não foi um monte de coisa, foi uma palavra direcionada ao teu coração, para te dar coragem para tudo que for, qualquer coisa. Essa palavra tem que estar de cor, gravada no teu coração. Mas que diz, essa palavra está junto de ti, na tua boca e no teu. Você tem que receber a palavra, você tem que celebrar a palavra. Alguém tem que dizer: foi para mim, e põe para dentro e guarda, porque é por ela que você vai andar sobre as águas, é pela palavra. Quando você olhar ver alguém afundando, você vai falar assim: faltou foi a palavra. Mas o Senhor me deu uma palavra, eu tenho uma palavra.
Quem tentará braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já... Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Canta comigo. Quem tentará contra o braço forte? Os novatos estão tudo olhando para mim, nem sei o que é isso. O seu agir, quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada. Meu irmão, você que levantou a mão, Deus viu quando você levantou a mão. A palavra de Deus tem que ser apropriada, celebrada. Você tem que dizer: é minha, é para mim. Essa palavra vai produzir aquilo pela qual foi ordenada. Não volta vazia. Ela vai produzir coragem na sua vida. Com quem Deus falou, essa pessoa levanta e marcha. Você não está entendendo? Eu estou explicando por que a igreja não marcha. Porque ela ouve, mas não guarda. Você tinha que pegar a palavra, ruminar, comer, tirar todo o suco dela, porque essa palavra vai produzir coragem na sua vida. Quando você estiver diante de situações, não é do pastor que você precisa. Eu só preciso de uma palavra tua. Só me dá uma palavra, só basta uma palavra tua. Eu volto com ela para casa. E o que tiver doente dentro da minha casa vai ser curado. Basta uma palavra tua. É pegar a palavra, gente, e pôr para dentro de si e andar por ela, andar. Essa semana inteira Deus falou que Ele vai me dar coragem, a semana inteira, palavra. Quando você voltar domingo aqui, você vai ter um motivo de adoração, porque a palavra se cumpriu na sua vida. Quem crê nisso? Quando Moisés ele viu a terra, eu estou terminando, ele viu a terra, mas ele não pode passar dali. Deus disse: você não vai entrar na terra. Então ele libera uma palavra para o povo, e a palavra é essa, Deuteronômio 31:6. Deuteronômio 31:6. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor seu Deus irá diante de vocês, Ele não os deixará nem os abandonará. Alguém pode dizer amém? Gideão, é triste falar isso, gente. Gideão acreditou mais no sonho contado pelos inimigos do que o que Deus falou para ele. Deus falou para ele: eu estou te dando a vitória. Aí Deus percebeu que não saiu amém nenhum da boca dele, igual foi agora aqui, ó. Aí Deus falou para ele: faz o seguinte, vai lá. Chegou lá, ele ouviu a mesma coisa. O exército era tão numeroso, mas tão numeroso, que não dava para contar. Não tinha como ficar separando para contar. Não tinha, falou: gente, é um monte, não tem como contar. Deus falou: vou te dar a vitória. Ele não acreditou, ele não pegou a palavra, ele não celebrou a vitória, ele não falou. Imediatamente ele tinha que falar para o povo ali:
Deus nos deu a vitória. Ele não conseguiu. Aí ele foi ouvir os outros. Quando ele ouve os outros, ele fala para o exército de 300: vamos lutar, Deus nos deu a vitória. Você sabe que nós somos assim, né? Eu estou pregando aqui agora, Deus está falando. Com quem Deus está falando aqui? Esse amém me apavora. Aí, nada. Aí vem alguém, ou você vai até alguém, que diz assim para você: assim diz o Senhor, e repete o que eu preguei aqui, e você, aleluia, foi exatamente o que Deus falou, mas aí você ainda quer ouvir mais, aí você vai atrás de outro, que vai falar a mesma coisa, porque a palavra é dele. E chega a um ponto que você quer que um inimigo seja usado por Deus para falar para você. Você quer que um inimigo diga: olha, eu tive um sonho, só pode ser Deus na sua vida. Aí você acredita. Agora Deus vai falar. Deuteronômio 20, de 1 a 4. Deus é que está falando. Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo, o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês, pois o Senhor seu Deus vai com vocês, ele lutará contra seus inimigos em seu favor. Olha o que está dizendo aí, se alguém puder vai dizer amém agora. E ele lhes dará a vitória. Amém. Você tem coragem? Eu termino. Deus conhece você. Fala para alguém do lado que ela está dormindo. Fala assim: Deus conhece você. Deus conhece você. E Ele sabe que você tem coragem. Só não é suficiente. Deus deu a palavra, Deus falou com Gideão, mas falou assim para ele: Gideão, faz o seguinte, leva alguém com você. E Deus já tem tudo preparado. Deus falou assim: leva Purá, seu companheiro, leva ele com você, para ele também ouvir o que eu falei com você. Quer ter coragem? Não ande sozinho. Você devia dizer um amém agora. Não ande sozinho. A Bíblia diz: não é bom. Se um quiser lutar contra você, dois vão resistir. Não ande sozinho. A coragem, ela é declarada, ela é firmada, ela é impressa. Coragem. Eu termino lendo esse texto para você, que é lindo. Lucas capítulo 10, não dá tempo de ler tudo. Lucas capítulo 10, versículo 1, o 3 e o 17. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha que ir. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Olhe para mim, a palavra de hoje é coragem para o que for. Estou lhes enviando como ovelhas para o meio de lobos. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Olha que coisa interessante. Fui eu e você. Nós dois somos juntos. Foi eu e você. Foi eu e você. Estou dando um exemplo. Só que eu estava com a coragem. Estava com o coração. E você estava mais ou menos. Foi eu e você. Você falou: pastor, vai na frente.
Tá bom, eu vou. Aí chegou lá, eu com a coragem, empolgado, 110 por hora. Sai em nome de Jesus. E ele falou: ó, ele falou para você, hein? Quando voltaram, os dois falavam assim: nós falávamos, nós repreendíamos, mas um cobria a coragem do outro. Talvez você nem tenha tanta coragem, mas se você estiver do lado de alguém que tem, você também vai vencer. Não precisa muitos, pode ser 300. Só precisa de mais alguém com coragem. Só precisa de mais alguém que tenha coragem para ficar de pé e falar no nome de Jesus. Porque se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu. Fica de pé.